Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre a Ordem dos Advogados do Brasil. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Márcia Negrisoli, que é advogada e presidenta da OAB aqui em Bauru. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professor César. É um prazer estar aqui na TV FIB. O prazer é todo nosso, a honra é nossa. E eu já começo dizendo o seguinte: as mulheres hoje estão ocupando praticamente todos os espaços na sociedade, as mulheres estão adentrando no setor político, as mulheres estão ocupando espaços na iniciativa privada, as mulheres ocupam espaço no setor público e aqui em Bauru não foi diferente. Aqui em Bauru nós temos aí a questão, já que é o nosso tema, da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós temos você, doutora Márcia, como a nova presidenta da OAB, iniciando aí, né, o seu mandato agora em 2019. O que dizer sobre essa vitória como mulher à frente agora da OAB aqui em Bauru? De fato, é uma conquista muito grande. Notadamente, a nossa profissão, a advocacia, ela tem uma presença feminina muito grande, né? Então, são muitas as mulheres advogadas. Em termos quantitativos, já se equipara praticamente, e sobretudo aqui no estado de São Paulo, nós já temos quase que 50% de mulheres e de homens advogando, mas à frente da gestão da Ordem dos Advogados do Brasil, das subseções, isso ainda é um espaço que vem sendo galgado pelas mulheres, né? Aqui no estado de São Paulo, das 239 subseções que nós temos, apenas 50 subseções são dirigidas por mulheres, né? Então, nós temos 50 mulheres à frente de subseções aqui no estado de São Paulo. Estado de São Paulo que é a maior seccional do nosso país, onde nós temos o maior número de advogados. Somos em mais de 400 mil advogados só aqui no estado de São Paulo. Então, é um espaço importante. Eu penso que quebra um paradigma, sobretudo aqui na nossa cidade, aqui na nossa subseção, a nossa que é a 21ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, é um desafio. Existe uma expectativa muito grande quando se tem uma mulher à frente de uma instituição, de que a instituição ela vai ter um olhar diferente, né? Um olhar feminino, traz uma outra forma de se ver as coisas, né? Uma sensibilidade talvez um pouco maior. Então é um grande desafio, né? Um desafio pessoal e um desafio no sentido de não desagradar e de não descontentar toda a advocacia aqui de Bauru. Então o nosso objetivo, na verdade, é trabalhar pela advocacia da mesma forma que um homem trabalharia à frente da instituição. Então é um marco para Bauru, que tem 86 anos de história na Ordem dos Advogados do Brasil. A nossa subseção ela tem 86 anos e nunca tinha tido uma mulher à frente, né, dessa instituição importante. Então é um desafio muito grande, é um espaço muito importante que nós conseguimos conquistar, nós mulheres. Sem dúvida aí, né? Quando você disse aqui, doutora Márcia, a questão de um desafio, é um desafio e tanto, sem dúvida alguma. Mas a questão é a seguinte: quando se fala de OAB, de Ordem dos Advogados, vamos dizer assim, todas as pessoas, se não conhecem a OAB, pelo menos já ouviram falar, né? Você pega as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, até as pessoas que detêm uma maior cultura, um maior conhecimento. Parece que no país todo mundo conhece a OAB, todo mundo já ouviu falar. Fala de Ordem dos Advogados do Brasil, realmente as pessoas já ligam uma antena e falam: a OAB, a OAB. Então a OAB tem essa vertente, como dito por você agora há pouco, essa vertente de tomar conta, vamos dizer assim, da questão da advocacia e dos advogados, como também a OAB tem uma outra vertente, que nós vamos tratar aqui daqui a pouco, de também defender os interesses da sociedade, do cidadão. E você agora à frente da OAB, primeiramente, o que você pode dizer para os advogados que nos ouvem, que nos veem, que nos assistem? Essa primeira palavra para eles aqui, o que dizer nessa sua nova gestão da OAB ao advogado aqui em Bauru?
Eu penso que nós temos que trabalhar enquanto dirigentes de ordem sob duas vertentes. Você muito bem disse que a OAB ela representa o cidadão, a cidadania. Essa é uma dos pilares institucionais da Ordem dos Advogados, mas, sobretudo, representar a advocacia, né? Essa é a nossa principal função. Então, eu penso que a gestão da OAB ela deve ser feita de uma forma em especial na valorização da nossa profissão, né? Penso que um grande desafio que nós temos é que as autoridades públicas entendam, em especial, como é importante a presença do advogado em todos os espaços da justiça. Acho que esse é o nosso principal desafio nessa gestão, né? Não envolve só a OAB, aqui a 21ª subseção, que representa Bauru, Duartini e Piratininga, mas uma atuação inclusive maior da nossa seccional, do nosso Conselho Federal, mas essa gestão ela tem que ser feita, né? Em especial no tocante à presença primordial que tem que ter o advogado nos espaços da justiça. Hoje nós sabemos que em alguns espaços não é exigida a presença do advogado. E nessa situação, quem é o maior prejudicado é o cidadão. Todo cidadão ele tem direito a ter uma defesa, né, na justiça, e isso se dá por meio de nós advogados. Então, acho que esse é o nosso principal desafio aí na nossa gestão, para valorizar ainda mais a nossa profissão. Sem dúvida. Nosso tema aí, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, para o nosso telespectador, num primeiro momento, pode até parecer assim, vou trocar de canal. Não vou assistir porque eu não sou advogado, eu não tenho nada a ver com a OAB, e pela sua fala agora, eu chamo a atenção do nosso telespectador, porque o que nós estamos tratando aqui hoje tem tudo a ver com você, cidadão. A doutora Márcia acabou de dizer aqui, né? Quem se prejudica quando o advogado se afasta dos setores onde existe um manejo da justiça, quando o advogado fica fora deste trato, deste manejo, vamos chamar assim, da justiça, sem dúvida alguma quem vai sair prejudicado é o próprio cidadão. Costuma-se dizer que quem não gosta de advogado é o ditador, né? Os ditadores não gostam de advogados porque eles são como uma pedra no sapato, né? Então, na verdade, a importância ressaltada por você aí da advocacia em todos esses setores, como sendo vamos dizer aí, um dos itens que estará à sua frente na gestão do OAB, é de extrema importância, porque defendendo aí o advogado, fazendo com que o advogado esteja presente, na verdade nós estamos defendendo aí o próprio cidadão, né? Quando ele necessita de uma defesa, ou seja lá o que for, de um acompanhamento, de um aconselhamento, né? Seja lá a forma como preferirmos chamar isso daí. Uma outra questão aí que nós temos aí também palpitante, nós vemos hoje no Brasil uma série de notícias, vamos dizer assim, na mídia, onde nós vemos desrespeitadas aí diuturnamente as chamadas prerrogativas dos advogados, né? Você que nos assiste agora deve estar perguntando, mas o que é essa tal dessa prerrogativa do advogado que todo mundo fala? Eu gostaria que você, doutora Márcia, comentasse um pouco sobre essa questão da prerrogativa para o nosso telespectador. E essa outra segunda situação, nós acompanhamos aí na televisão, no rádio, nos jornais, escritórios de advogados sendo invadidos, escutas telefônicas, na verdade uma verdadeira violência, uma afronta à prerrogativa do advogado. Como você vê isso? As prerrogativas profissionais do advogado, elas também estão extremamente ligadas ao cidadão. O advogado, no seu munus público, exercendo a sua profissão, ele nada mais faz do que defender o cidadão. Então, para isso, nós precisamos ter independência. E por isso que as prerrogativas são tão importantes. As prerrogativas, elas estão previstas numa lei federal e nos dá aí alguma independência de atuação. Por isso que elas são tão importantes. As prerrogativas profissionais, elas não podem ser encaradas como privilégios, né? Não é um privilégio. Na verdade, é uma liberdade de atuação profissional para garantir justamente a nossa independência na defesa do cidadão e na busca pela justiça. Então, as prerrogativas, elas são de extrema importância. E aonde nós tivermos uma violação
a prerrogativa, nós teremos aí um ato de injustiça em relação ao cidadão. Por isso que, na nossa gestão, as prerrogativas profissionais, elas serão de primeira ordem, no grau de importância de todas as outras questões tratadas pela OAB. Oh, que bom, né? Essa questão, né? Na realidade, a prerrogativa que você diz do advogado, ela é uma prerrogativa do advogado, mas que se reverte em benefício do cidadão. Porque nem o advogado vai exercer uma prerrogativa se não tiver ali, se ele não estiver ali na atuação dele, principalmente junto com o cidadão que busca no advogado, na OAB, muitas vezes, nós vamos falar daqui a pouco, repito isso, né? A atuação da OAB em relação ao cidadão, que busca uma guarida no seu advogado, uma confiança, evidentemente, para solucionar um problema que ele tenha. E, sem dúvida alguma, também as prerrogativas que vão instrumentalizar o advogado para que ele possa atuar. Eu costumo dizer que as prerrogativas são para o advogado como se fosse um instrumento de trabalho para algum outro trabalhador, vamos imaginar, né? O cidadão trabalha lá na roça, o trator dele é um instrumento de trabalho. Sem o trator, sem a enxada, ele não consegue trabalhar. O garçom lá, no exercício da sua profissão, ele precisa da bandeja, precisa de um tablet para fazer o pedido. O advogado, sem as suas prerrogativas também, ele não consegue atuar. É como você colocar o exemplo que eu dei, um tratorista, uma pessoa que trabalha na roça, sem o seu trator, sem a sua enxada, ele não consegue fazer nada. O garçom lá no seu trabalho, ele não vai conseguir trabalhar sem a sua bandeja, sem o seu tablet, sem o seu talão de pedidos. E a questão da prerrogativa é a mesma coisa. Exatamente. E até para a gente exemplificar, para quem não é da área que esteja nos assistindo, né? Então, o advogado, ele tem o direito, por exemplo, de fazer perguntas numa audiência. Ele tem direito de ter acesso ao processo em qualquer horário, né, de expediente ali dos tribunais. Ele tem o direito de ter acesso a inquéritos policiais. E isso não são privilégios. Eu penso que privilégio seria, por exemplo, uma lei que foi tentada aprovar na cidade de São Paulo para que o advogado não tivesse que ser submetido ao rodízio de carros, né? Isso eu penso que seria um privilégio, não é extremamente necessário para a nossa atividade profissional. Agora, o advogado ter direito a acessar autos, a ter acesso a inquéritos, a conversar com os juízes, fazendo os seus pedidos, né, falando dos processos, se manifestando em audiências, em sustentações orais, isso é nosso direito enquanto profissionais, né, e não é um direito do advogado, é um direito do cidadão que ele está representando. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Mariana, eu tenho 21 anos e eu faço Direito na FIB. Acabei pegando muito contato com a profissão dos meus pais no colegial, porque como eu estava meio na dúvida do que eu ia fazer, eu resolvi seguir a área deles, porque eu gostei bastante. A relação aluno-professor é ótima, porque sempre que a gente precisa, os professores estão para nos ajudar, a gente sempre pode ter o contato com eles. E eles sempre no corredor param para conversar com a gente, saber se precisamos de alguma coisa, então isso ajuda bastante. Sim, os professores sempre passam algumas experiências deles pra gente até ter uma noção de como vai ser a nossa vida profissional. Então isso é muito válido, porque a gente acaba adquirindo mais experiência com as experiências deles. A FIB é uma das únicas faculdades que tem nota máxima no MEC. E além disso, ela também tem a recomendação da OAB, o que fez com que eu decidisse fazer essa faculdade. O que a FIB vai me proporcionar no futuro? A nota máxima do curso de Direito vai favorecer meu ingresso no mercado de trabalho.
Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Estamos falando hoje sobre a Ordem dos Advogados do Brasil. Debate o tema comigo a doutora Márcia Negrisoli, que é advogada e presidenta da OAB aqui em Bauru. No bloco passado, nós havíamos falado que a OAB tem, vamos dizer assim, dois braços de atuação. Atuação em prol do advogado e também possui uma atuação em prol do cidadão. A OAB tem essa vertente de atuar em prol do cidadão. É isso mesmo, né? Exatamente. É uma das suas principais linhas de atuação, é estar à frente do cidadão, à frente dos direitos de cidadania, né? A OAB, ela precisa defender os direitos sociais conquistados. Então, esse ano em especial, um ano onde a gente já tem um governo demonstrando que pode mexer em direitos sociais, a OAB ela tem que ser muito forte, né, para defender realmente os direitos civilizatórios conquistados até agora. Um exemplo disso é a questão da Justiça do Trabalho, né? Recentemente, através de uma declaração do nosso presidente da República, foi mencionado, né, uma possibilidade de se analisar um projeto de lei para que seja extinta a Justiça do Trabalho, né? Então, a OAB ela já se posicionou no sentido de ser totalmente contra essa questão, né? Então, já teve uma audiência pública em São Paulo realizada recentemente. A OAB São Paulo, através do nosso presidente Caio Augusto, realizou essa audiência pública, onde foram ouvidas a advocacia, professores, todas as pessoas que estão na área aí, do direito do trabalho. E aí, dessa audiência pública, saíram alguns enunciados, algumas premissas de atuação da OAB nesse sentido. E a OAB, ela foi, na sua manifestação, muito simbólica no sentido de que irá defender os direitos sociais, os direitos civilizatórios conquistados até agora, e daí a importância de nós continuarmos tendo, dentro da organização do Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho também, que é uma importante justiça de defesa do cidadão, do trabalhador hipossuficiente. Nessa vertente aí da atuação da OAB nessa área social, em prol do cidadão, falando agora especificamente da cidade de Bauru, agora na sua gestão como presidenta da OAB aqui em Bauru, nós sabemos que isso é interessante, até muito mais interessante para o próprio telespectador. Você, doutora Márcia, manteve e criou várias outras comissões de atuação dentro da própria OAB aqui de Bauru. Eu gostaria que você falasse sobre essa questão das comissões que você criou, as novas, o que já tem em linhas gerais, o que são essas comissões e qual é o benefício que o cidadão tem com essas comissões na OAB de Bauru. Sim, as nossas comissões, eu considero que as comissões elas são joias da nossa Ordem dos Advogados. É uma forma que nós temos de trazer uma participação maciça da advocacia nos assuntos ligados à nossa profissão e também nos assuntos ligados à cidadania. Nós tínhamos aqui já diversas comissões temáticas e até seguindo o que foi nossa proposta de gestão, né, durante o período de campanha, nós criamos novas comissões temáticas porque existe campo de trabalho para outras temáticas que não eram tratadas anteriormente. As nossas comissões, elas têm também duas vertentes, né? Existem comissões que são mais ligadas diretamente à nossa profissão, ao exercício da nossa profissão, como é a comissão de prerrogativas, a comissão de ética e disciplina, que são tratadas os assuntos diretamente relacionados à nossa profissão, mas nós temos diversas comissões que são realmente ligadas à comunidade de Bauru, Duartini e Piratininga. Um exemplo seria a Comissão de Direitos Humanos, que tem uma atuação muito significativa visando, em especial, a manutenção da dignidade humana. Então, temos a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão da Mulher, que trata de diversas questões de gênero. Tivemos, inclusive, o ano passado, através de uma atuação, uma ajuda da Comissão da Mulher, advogada aqui da OAB de Bauru, a implementação na nossa cidade do anexo em violência doméstica, né? Então, a OAB aqui em Bauru, a Comissão da Mulher da OAB, ela foi muito importante nesse processo de implantação do anexo aqui na nossa cidade. A OAB ela tem esse papel
de exigir o cumprimento da lei. Então, nesse sentido, né, nesse exemplo em específico do anexo, nós temos a Lei Maria da Penha, uma lei federal que fala da criação de anexos ajuizados em violência doméstica. E aqui na nossa cidade não tínhamos ainda. Então, a OAB, como precursora, sempre na frente, né? A OAB ela tem que estar sempre na frente dos direitos humanos. Nós, de pronto, fomos solicitar ao Tribunal de Justiça e à Prefeitura Municipal a implantação desse anexo, que depois de muitas tratativas e também da atuação de outros importantes órgãos, não apenas a OAB, nós tivemos aí a concretização, a implantação desse anexo em violência doméstica aqui na nossa cidade. Então, é um exemplo de como a atuação da OAB pode mudar também a nossa cidade, pode mudar um pouquinho da gestão da cidade como um todo. Tá aí uma ótima notícia para nossas telespectadoras, né? Pela essa sua fala agora, que coisa fantástica, né? Vamos lá agora, eu vou dar um exemplo prático, da vida prática, usando aí a questão da Comissão da Mulher, né? Que existe na OAB aqui de Bauru. Vamos imaginar a seguinte situação, uma moça, uma mulher, vem sofrendo, vamos imaginar, do marido, namorado, seja lá de quem for, dentro da sua própria casa, ela vem sofrendo agressões, tanto agressões físicas quanto agressões psicológicas. Nós sabemos aqui que nós temos a Delegacia da Mulher, que presta um excelente serviço. Nós vamos imaginar que essa mulher que está passando por isso dentro da sua casa, ela quer sim conversar com alguém para saber que rumo tomar em relação a essas coisas que estão acontecendo com ela dentro da sua casa. E vamos imaginar que ela esteja aqui assistindo ao nosso programa, né? O marido dela, ela sabe que o marido dela vai chegar do boteco daqui 40 minutos e sempre bate nela, agride, xinga, etc. E ela está nos vendo. E ela deve estar ali falando, né? E aí, como é que eu falo para falar com quem? O que eu faço? Essa questão prática para essa telespectadora que está nos vendo. Doutora Márcia, o que você tem a dizer a ela? A Comissão da Mulher, ela presta um serviço de orientação jurídica às mulheres que nos procuram. Além dessa procura poder partir dessa mulher, nós também promovemos algumas palestras que não são voltadas só às advogadas, né, que são voltadas a toda a comunidade, sempre em parceria com o Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres, a SEBS, que é muito importante nesse contexto da violência. Mas uma outra atuação importante da OAB em relação à comunidade é, por exemplo, a nossa Comissão de Assuntos Comunitários, que fez, na última gestão, um trabalho muito interessante de auxílio, de apoio, orientação jurídica às associações dos bairros para que essas fossem regularizadas. Então, veja como é grande o leque de atuação da Ordem dos Advogados perante a nossa comunidade. Então, é realmente um serviço de excelência prestado aqui pela nossa 21ª subseção. Sem dúvida, vamos dizer, as vertentes aí que a OAB atua, a questão de apoio à mulher, a questão de apoio à comunidade. Qual é o número total de comissões hoje que tem na OAB de Bauru? Nós temos 84 comissões temáticas. É muito importante que se diga que dessas 84 comissões temáticas, metade delas é presidida por homens, metade delas é presidida por mulheres. Então, nós tivemos esse cuidado de trazer realmente a mulher advogada para os espaços, né, ocupar para ela que ela possa ocupar os espaços dentro da nossa entidade. Algumas comissões foram criadas por solicitação da advocacia. Então, nós tínhamos na OAB os processinhos em andamento com pedidos de colegas advogados para a sua criação. Outras foi uma demanda que nós entendemos importante aqui na nossa cidade e foi, inclusive, objeto da nossa plataforma de campanha na época eleitoral. E algumas nós simplesmente reorganizamos, né? Então, por exemplo, a Comissão de Direito Eleitoral e Fiscalização do Poder Público, ela foi cindida em duas. A Comissão de Direito de Família e Sucessão e dos Direitos da Criança e do Adolescente, ela foi cindida em duas, porque nós sentíamos que havia necessidade realmente de se
particularizar os assuntos face ao tamanho da demanda existente. Ok. Nós estamos aí com o nosso tempo estourando, né? Eu gostaria que você, doutora Márcia, dissesse aí para o nosso telespectador, para o cidadão que nos vê, para os advogados que estão nos assistindo. Agora, você à frente da OAB Bauru, como presidenta do órgão, da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Bauru, qual é a mensagem, estando à frente da OAB, que você pode passar para o cidadão e para os advogados? César, eu deixo duas mensagens, uma voltada em especial para os meus colegas advogados e advogadas, que a nossa gestão ela vai ser uma gestão voltada para a valorização da nossa profissão. Nós precisamos acabar com aquele mercado que cobra R$20 para a realização de uma audiência. Então, isso não pode mais acontecer. Então, é uma gestão que vai estar voltada para a valorização da nossa profissão, pela defesa intransigente das nossas prerrogativas profissionais. Agora, com relação à comunidade, com relação aos cidadãos, aos direitos de cidadania, nós também pretendemos que a OAB exerça o seu papel fundamental de defesa dos direitos civilizatórios conquistados até hoje. Então, a OAB ela não irá ser subserviente aos governos, ela deverá atuar efetivamente ao lado dos direitos de cidadania, ao lado dos direitos sociais conquistados. Que bom. Infelizmente chegamos ao final do programa. Agradeço mais uma vez a presença da doutora Márcia Negrisoli, presidenta da OAB aqui em Bauru. Também agradeço a presença dos nossos telespectadores que sempre nos prestigiam. Muito obrigado e até o próximo.